Próxima composição com destino aos anos 90. O embarque é obrigatório. Os carros nacionais dos anos 90 eram uma mistura de inovação e simplicidade. Foi uma década marcada pelo surgimento de modelos icônicos que deixaram sua marca na história automotiva brasileira. Esses veículos refletiam as necessidades e as preferências dos consumidores da época, oferecendo soluções práticas para o dia a dia. Eles eram conhecidos por sua durabilidade e robustez, características que os tornaram populares entre os brasileiros. Esses veículos estavam dando o primeiro passo na era tecnológica, como a injeção eletrônica, por exemplo. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Renato e serei seu anfitrião nessa viagem aos anos 90. Salve, rapaziada! No vídeo de hoje vamos lembrar dos carros dos inesquecíveis anos 90. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. Logo no início de 1990, a Volkswagen apresentou o exclusivo Santana Executivo. De carreira curta e baseado no sucesso do Gol GTI, o EX tinha acabamento esmerado, repleto de couro no interior, além de muitas comodidades de série, visual exclusivo e diferenciado, rodas importadas BBS com pintura dourada aro 14, saias laterais e asa traseira, além de lanternas escurecidas. A GM também não quis ficar atrás da Volks e seu Gol GTI, lançando o Monza Classic 500F. Além da inédita injeção eletrônica no GM, a assinatura que ele ganhou era um verdadeiro aval, uma justa homenagem ao campeão Emerson Fittipaldi. Para quem não viveu na época, o Monza foi um dos maiores sucessos e sonhos de consumo do meio automotivo. 32 anos atrás o Fiat Uno Mille surgia como uma resposta, barata, aos carros importados e inaugurava o segmento dos carros populares. Lançado em setembro de 1990, o Uno Mille, versão 1.0 do hatch da Fiat, foi considerado o primeiro 1.0 do Brasil. Em 1991 o Del Rey, já ultrapassado, foi tirado de linha pela Ford. É um modelo muito lembrado pela modernidade que tinha em sua época, já que o seu irmão maior, Ford Landau, não possuía muitos recursos modernos. Com a abertura das importações nos anos 90, o Santana recebeu sua maior reestilização em 1991, passando gradualmente a valer pelo seu custo-benefício. Com o estilo mais fluido, somente a base da carroceria, portas e colunas dianteiras eram da versão anterior. Junto com o Santana, a Ford apresentou seu clone, com o nome Versailles. Resultado da parceria na Autolatina, o sedã se distinguia pelo toque característico da Ford, tanto no design quanto no conforto. Quem também buscou se preparar para a chegada dos importados foi a GM, que tratou de rejuvenescer seu campeão, o Monza, dando-lhe uma nova frente, com novos faróis e setas, nova grade, novos para-choques, um capô mais inclinado, uma nova traseira, com lanternas novas e dispostas na horizontal e um novo porta-malas, que agora se estende até o para-choque. Quem também recebeu uma repaginada foi o campeão da Volks, o Gol e sua linha, que ganharam uma nova frente, a popular chinesinha, com novo conjunto óptico, nova grade, novo capô. Na traseira o hatch ganhou nova tampa, mais lisa. Voyage e Paraty também sofreram mudanças,
assim como os esportivos GTS e GTI. Nova frente com faróis retangulares de perfil fino, embutidos em um mesmo conjunto com as setas. Grade de ar do motor nova na cor do carro. Retrovisor satélite na cor preta, com ajuste mecânico interno. Assim era apresentada a versão CS 1.3 do Fiat Uno em 1991. Depois das pequenas alterações feitas na linha GS, a Chevrolet precisava se mexer e apresentar uma nova versão que conquistasse ainda mais o consumidor brasileiro. Foi assim que em 1991 a GM apresentou o Kadett GSI, com motor 2 litros e injeção multiponto analógica, que rendia impressionantes 121 cavalos de potência e 17,6 kgfm de torque. Pois é, gente boa, vejam só, minha hora também chegou. Está terminando essa longa e bonita viagem ao lado de vocês, iniciada há quase 24 anos. No dia 16 de abril de 1992, a última unidade do Chevrolet Opala saía da linha de montagem. Primeiro carro de passeio produzido pela GM no país. O Opala foi um dos maiores sucessos da indústria automobilística brasileira. Em 1988, a Fiat apresentava na Itália o Tipo. Era um nome simples, derivado da própria plataforma do carro, a Tipo Duo. O Fiat Tipo chegou ao mercado brasileiro em setembro de 1993, de início com 3 portas e logo depois com 5. Vinha com motor 1.6, com injeção eletrônica monoponto e 82 cavalos de potência. Por falar em importados, não podemos nos esquecer dos russos. O sedã e a perua Laika chegaram ao Brasil em 1990 ao lado do mais moderno Samara e do Jeep Niva, por meio de um distribuidor panamenho e uma história pitoresca, com motores de 1,5 e 1,6 litros com carburador, 75 e 78 cavalos, na ordem. No final de sua primeira fase, antes de parar de fabricar carros no início dos anos 90, a Miura lançou o X11, um fracasso de vendas que prejudicou muito a empresa, já que ele não tinha melhorias em relação ao Top Sport pela reabertura das importações de carros esportivos. A fábrica parou de produzir carros em 1992. Aqui no Brasil, chegando no fim de 1991. O Tempra veio inicialmente com pretensões de ser um pouco mais luxuoso do que o Fiat Tempra europeu, mas inferior ao Croma. Ele teve sua suspensão modificada adequando-se ao solo brasileiro, compartilhando peças com a suspensão da Alfa Romeo 164 e também um motor mais potente, derivado do Fiat Twin Can, já premiado e conceituadíssimo na Europa. Absoluto. A evolução dos sedãs grandes chegou em agosto de 1992 quando a General Motors do Brasil resolveu apostar suas fichas num modelo que tivesse todos os atributos do já consagrado e líder de vendas Opala. O motivo? Enfrentar a concorrência dos importados. O sedã da GM foi lançado inicialmente nas versões GLS, Gran Luxo Super, e a topo de linha CD, Comfort Diamond. A GLS já vinha bem recheada contando com freios ABS, teto solar e computador de bordo como opcionais. Fruto da segunda safra do casamento entre Volkswagen e Ford, o Logo era o substituto do Apollo. Quase clone do Ford Verona, derivado da primeira geração do Escort. Como já havia ocorrido com seu antecessor, o DNA Ford falou mais alto também no caso do Logos. Lançado em 1993, o modelo tinha a base mecânica do Escort, mas adotava uma carroceria própria. Logo depois, em outubro de 1993, a imprensa é apresentada ao Pointer, irmão do Logos, nas versões CLI 1.8, GLI 1.8, GLI 2.0 e o esportivo GTI 2.0.
Quando chegou ao mercado, em fevereiro de 1994, um ano depois do lançamento na Europa, o Corsa caiu como uma bomba. De repente, o moderno Uno, para não falar no Scott Hobby e no Gol 1000, à época modelo antigo, de primeira geração, revelavam-se projetos ultrapassados. O novo GM era muito atraente, com suas linhas arredondadas, e trazia um recurso inédito no segmento 1.0, injeção de combustível, uma AC Rochester monoponto com ignição conjugada. A Fiat usava apenas ignição mapeada, com carburador, no Mini Electronic, embora muitos pensem que ele já tivesse injeção. Substituir um best-seller exige uma manobra de mestre. E esse foi o caso da Chevrolet em meados dos anos 90. Já sabendo que o Monza estava defasado, a GM apostou no design alemão do Vectra, modelo lançado no Brasil em sua primeira geração em 1993. Ele inicialmente foi vendido nas versões GLS, CD e a esportiva GSI. O motor das duas primeiras versões era 2.0, de 8 válvulas, entregando 116 cavalos de potência e 17,3 kgfm de torque. Já o modelo GSI tinha motor 2.0, 16 válvulas, importado, rendendo 150 cavalos e 20 kgfm de torque. O modelo conhecido como Gol Bola é a segunda geração da linha Gol. O modelo surgiu em 1994 e recebeu esse apelido pelo visual arredondado. O Gol Gema era mais quadradão, com formas inspiradas no alemão Sirocco. A primeira leva do Gol Bolinha foi ofertada no mercado brasileiro nas versões de acabamento 1000i, 1000i Plus, CL, GL, Furgão e GTI, com motores 1.0 litro, 1.6 litro, 1.8 litro e 2.0 litros. O Tempra Turbo surgiu em 1994 como ano modelo 1995, sendo uma opção esportiva ao modelo normal. O Seda chegava na carroceria de duas portas, a SX, apresentando modificações importantes para obter o máximo desempenho na época. O motor 2.0 8 válvulas turbo usava o mesmo motor já consagrado das versões aspiradas, mas, desta vez, impulsionado por uma turbina Garrett T3/T a 31.42/.48 com 0.750 bar de pressão e 165 CV. No mercado nacional desde 1995 e morto em 2019, o Fiesta virou referência em dinâmica e foi responsável por pioneirismos da marca no país. O modelo compacto foi responsável pela modernização da linha de compactos da marca, colocando a Ford na vanguarda do fim da década de 90. O Fiesta não estreou como nacional. Durante o primeiro ano, a Ford importou o modelo da Espanha com motor 1.3 da família Endura. Há exatos 26 anos, a Chevrolet iniciava no Brasil as vendas da segunda geração do Vectra, sedã médio que inovou com seu design e recheio tecnológico. Com design atemporal, ele foi o primeiro carro produzido no país a oferecer recursos como airbags frontais, controle de tração, ajuste de áudio no volante e suspensão traseira multilink. Ele chegava para disputar uma faixa que inclui Santana, Tempra e alguns importados como Mondeo, Passat e Peugeot 405. A Paraty GTI 16 válvulas foi lançada em 1997, trazendo o mesmo motor 2.0 do Gol GTI. Era um dos carros nacionais mais rápidos e caros, trazendo a praticidade das Station Wagons. O novo carro da Fiat, o Palio, era apresentado em abril de 1996 com versões de 3 e 5 portas em simultâneo com a Europa, algo que só ocorrera uma vez antes na indústria nacional, com o Ford Escort em 1983. O desenho impressionava pela modernidade, com o para-brisa bem inclinado formando quase uma linha reta com o capô em cunha acentuada. O interior também trocava os elementos retilíneos pelas curvas, do painel aos acabamentos das portas.
De início eram oferecidas duas versões, IL, com motor de 1,5 litro e 8 válvulas, e 16V, sigla que indicava as 16 válvulas do propulsor de 1,6 litro. O Volkswagen Santana recebeu sua última reestilização em 1999, com uma nova frente, com um novo conjunto óptico, nova grade, novos para-choques e novas lanternas traseiras. O Seda da Volks agora é uma boa opção para frotistas e taxistas, graças à sua manutenção barata. A linha Maré, formada pelo sedã e sua perua, começou a ser produzida na Europa em 1996. Em maio de 1998, a dupla era lançada no mercado nacional com uma pompa digna de veículos das marcas premium. Eram basicamente idênticos aos carros europeus, com exceção do para-choque dianteiro, que tinha maiores entradas de ar para melhorar a refrigeração do motor, um requisito padrão no momento de nacionalizar um carro para o nosso clima tropical. Ambos, sedã e perua, traziam na mecânica o inédito motor de 5 cilindros em linha, com 2,0 litros de capacidade cúbica, variador de fase no comando de válvulas da admissão e bons 142 cavalos de potência e 18 kgfm de torque. Tudo isso graças, também, às 4 válvulas por cilindro. A marca Peugeot ganhou o mercado brasileiro apenas em 1999, quando começa a venda do Compacto 206, importado da França e, depois, da Argentina. O 206 foi um dos divisores de águas em termos de desenho. Assinado pelo estúdio italiano Pininfarina, se mantém atual até hoje, mesmo 20 anos depois. Por aqui, o 206 chega com o motor 1.6 8 válvulas a gasolina, de 90 cavalos e 14 kgfm de torque. Depois de 32 anos de mercado no Japão, Estados Unidos e Europa, o Corolla começou a ser fabricado no Brasil em agosto de 1998. Produzido na planta de Indaiatuba, São Paulo, em 3 versões, XLI, básico, XII, intermediário, e SEG, luxo, o Corolla 1999 adotava o motor 1.8 litro, 4 cilindros e 16 válvulas DOHC, de 116 cavalos de potência, 9 a mais que o modelo anterior, importado, a 5.800 rotações por minuto e torque máximo de 15,7 kgfm a 4.800 rotações por minuto.